Vocês que nos visitam, vocês que já são da casa, glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos falar das coisas do Senhor, e hoje voltado para o empreendedorismo, um trabalho que o Senhor plantou no nosso coração, cujo tema é Link Empreende. E por que Link e por que Empreende? Porque o intuito desse trabalho é linkar pessoas. De repente você tem um negócio e às vezes existem pessoas aqui dentro que estão habilitadas para poder ajudar no teu negócio. Talvez eles tenham uma expertise em algo que você não tenha. Então a gente fazer esse link entre pessoas. Por isso nós preparamos um café. Por isso não vá embora depois que a gente der a palavra. Não vá embora, fique aí para poder interagir com a gente. A gente é legal, tá? A gente é legal. Fique aí com a gente pelo menos um pouco para você se conectar, para você interagir com algumas pessoas. E o Empreende, justamente um trabalho pautado não especificamente para empresários, é lógico que vai envolver empresários, mas no empreendedorismo, porque o nosso Deus, Ele é empreendedor. Amém. O nosso Deus é um Deus que é o maior empreendedor de todos os tempos. Deus, Ele empreendeu um projeto de salvação do mundo, onde Ele entregou seu Filho para que Ele pudesse obter um lucro, para que Ele pudesse obter um retorno disso. E o retorno são as nossas vidas, são aqueles que estão sendo salvos pelo Senhor Jesus. E nós entendemos que toda bênção, toda prosperidade, todo avanço, inevitavelmente ele vem da parte do Senhor. E talvez você possa falar, mas eu conheço alguém que não serve o Senhor e parece que ele avança. Sim, nós vamos explicar um pouco isso, porque que isso acontece, mas toda prosperidade, ela vem da parte do Senhor. E eu quero te convidar, você que está com a sua Bíblia, caso você não esteja, você pode acompanhar aí na nossa leitura, e eu quero trazer uma palavra, cujo tema é a voz do propósito. Eu quero trazer um texto muito conhecido, que está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28. O intuito desse trabalho é trazer conceitos milenares da palavra de Deus para que você aplique no teu negócio, para que você aplique naquilo que queima no teu coração para você empreender. Nós entendemos que esses princípios milenares, eles não caducam, são eles que sustentam o universo. Ele sustenta o sol onde o sol está, sustenta a lua onde a lua está, sustenta a pressão atmosférica a qual nós estamos submetidos, sustenta, como diz o livro de Jó, sustenta o mar, onde o mar ele não avança além daquilo que Deus pré-ordenou. Então nós entendemos que esses mesmos princípios que regem toda a existência, todo o universo, são os mesmos princípios que precisam reger o teu negócio, que precisam reger as tuas ideias. E eu quero trazer aqui em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 8, vai dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E quais são essas bênçãos? Ele vai começar a falar: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e os frutos dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não coloquei todas as bênçãos que contém esse capítulo 28 de Deuteronômio. E aqui já começa com uma prova poderosa que os princípios milenares, eles estão contidos desde aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Porque nós precisamos quebrar uma religiosidade, uma fé que foi enviesada, que foi corrompida,
onde muitas pessoas acham que o Antigo Testamento é coisa que ficou para o passado, é coisa de um Deus diferente do Deus de hoje. Existe uma teoria que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, ele é um Deus, ele é único, ele tem uma só voz, ele tem uma única mensagem. Infelizmente, alguns tentam enviesar e talvez trazer confusão na vida das pessoas, para que eles possam achar que Deus mudou. Mas os verdadeiros princípios da palavra de Deus estão contidos aqui na Torá do Senhor. O Novo Testamento ele vai trazer a interpretação do que está escrito aqui na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E é em cima disso que nós queremos trabalhar, é em cima disso que nós queremos trazer algo poderoso para a vida de vocês. Porque, como eu disse, Deus, ele é o maior empreendedor que existe. E a prova disso é você estar aqui nessa noite, é você estar vivo, porque você é um empreendimento de Deus. Deus, ele tirou algo dele para poder formar você. Deus, ele se doou para poder formar para você. Para poder formar você. Existe um conceito chamado de fractalidade. O que é a fractalidade? É como uma célula, ela vai se formando. Ela vem uma célula, daqui a pouco ela se reproduz uma outra igual a ela, e assim ela vai se reproduzindo. Isso é o princípio da fractalidade, ou seja, precisa haver uma matriz, e dessa matriz ele vai se reproduzindo até o momento que se forme algo. E você é um empreendimento de Deus. Deus não teria te criado e formado se ele não tivesse uma intenção a seu respeito. Então Deus não é um Deus aleatório que te cria, eu vou colocar fulano lá na terra para ver no que vai dar. Não, Deus, ele investiu de algo dele, ele tirou de algo dele para poder te formar, porque ele quer ter um resultado da tua vida, ele quer poder contar com você, ele tem uma função a qual nós chamamos de propósito. A intenção que Deus tem sobre a tua vida, nós chamamos de propósito, e cada um de vocês aqui carrega um propósito, e principalmente você que queima por empreender. Para que você possa empreender, precisa haver um propósito, precisa haver um motivo maior para que isso possa acontecer, porque senão você vai ser aquele tipo de pessoa que fica atirando no ar, como diz o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala de um tipo de pessoa que fica, ele faz uma analogia ali do esportista, aquele homem das Olimpíadas do passado. Ele fala assim: eu não sou uma pessoa que anda sem meta, que fica dando murros no ar, como se fosse uma pessoa desproposital. Ele fala: eu faço algo com meta, eu tenho uma meta a ser alcançada. E uma das primeiras coisas que você precisa conectar com Deus, você precisa entender que você precisa ter uma meta. E se sua meta for a meta de Deus, você vai ser bem sucedido. Mas se a sua meta for apenas a sua meta, talvez, pode ser por uma exceção que possa dar certo, mas vai ser apenas a sua meta. E assim como Deus é empreendedor, nós, os filhos de Deus, também carregamos esse DNA de empreendedorismo. Quando você quer estabelecer uma família, quando você quer fazer algo na tua vida, quando você quer arrumar um emprego, de alguma maneira essa veia empreendedora de Deus está se manifestando em você. Ela está gritando de alguma maneira, em alguns de uma maneira menor, em outros de uma maneira maior, mas nós carregamos esse DNA de Deus. Como eu disse, nós somos uma reprodução de Deus. E esse mesmo empreendedorismo que Deus tem, nós precisamos permitir com que isso venha crescer dentro de nós, porque várias coisas que o Senhor colocou dentro de nós, às vezes está aí dentro de você não sabe que tem. Conhecer ao Senhor vai fazer com que nós nos conheçamos. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós começamos a entender o que Deus depositou dentro de nós. Porque perceba, nos momentos de aflição, não parece que você descobre uma força que você não tinha? Quantos filmes, nós já vimos, ou quantos casos nós já ouvimos falar, de uma mãe que era fraquinha, mas quando o filho se colocou em perigo, quando algo pesado caiu em cima do filho, ela puxou aquilo de uma maneira, de uma força que ela não tinha, de uma força que ela não conseguia usar na academia. Por quê? Porque Deus, Ele coloca algumas coisas dentro de nós, e talvez você entrou aqui nessa noite não sabendo que você tem. Mas o intuito daqui nessa noite é que Deus desperte você para que você possa entender tudo aquilo que Deus depositou na tua vida. Sabe, cada um de nós vamos ter essa capacidade empreendedora
em áreas específicas da nossa vida. E tudo, gente, tudo tem um propósito. E é Ele que vai sustentar ou é Ele que vai destruir as nossas coisas? Se você estiver aliançado com o propósito de Deus, se você conseguir ouvir o propósito de Deus para a tua vida, isso vai te sustentar desde o momento onde a ideia veio para você, onde aquilo começou a mover dentro do seu coração, até o último dia da sua vida. Porque infelizmente nós, como brasileiros, a gente tem muito na nossa maneira de pensar, que às vezes é muito errada. Eu vejo muita gente começando a fazer algo e logo pensando em se aposentar. A pessoa fala assim, vou fazer isso para eu poder me aposentar lá na frente. Mas a aposentadoria é válida, nós precisamos descansar no final da vida, mas não um descanso para não fazer mais nada, para deixar de ser improdutivo, para ser uma pessoa improdutiva, para não produzir mais o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando nós olhamos os personagens na Bíblia, eles morreram fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Você não vê lá, o apóstolo Paulo, ele jubilou e guardou o resto dos dias dele sentado dentro de um palácio, ou dentro de uma igreja. Não. Ele se gastou diante daquilo que Deus depositou na vida dele, até o último dia das suas vidas. Por que muitas vezes as pessoas, elas só pensam em aposentar? Porque nós fomos treinados a simplesmente produzir fora do propósito que o Senhor nos ordenou. E quando você for fazer algo que o Senhor não te ordenou, é lógico que aquilo vai ser cansativo, é lógico que aquilo vai ser chato, é lógico que aquilo vai ser enfadonho, é lógico que você vai querer cair fora logo daquilo. Mas quando você se conecta com o propósito de Deus, você vai fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que preenche o teu ser, aquilo que enche o teu coração, aquilo que te motiva a levantar da cama todos os dias. Porque se não for assim, você vai querer desistir. Então o sucesso, e eu creio que todo mundo aqui veio atrás de sucesso, e sucesso em primeiro lugar é sucessão, é você fazer algo a ponto de uma pessoa, depois que você partir daqui, uma pessoa continuar fazendo aquilo que você faz, é você conseguir transmitir um legado. Em primeiro lugar, isso é sucesso. E o nosso sucesso está condicionado a entendermos o propósito do seu empreendimento. Então isso que você faz, o teu negócio, ou aquilo que você quer fazer na tua vida, aquilo que você tem um projeto lá, sabe? Qual é o propósito disso? Por que você quer fazer isso? Qual que é a sua motivação? Uma das coisas que Deus, Ele se importa muito, é com uma palavra hebraica chamada kavaná. O que é o kavaná? Bom se a sua intenção for ruim. Se a nossa intenção de cara for ruim, muitas vezes a coisa nem vai acontecer. Aonde que a gente vê isso? Tiago vai dizer, lá na carta que Tiago escreve, ele vai dizer, pedi e não recebeis. Coração para poder prosperar, e pelo fato de haver essa má intenção no coração, Deus, Ele retém, Ele não libera. Ele coloca o pé na porta, né? Ele fala, aqui não vai. Enquanto você não mudar a tua intenção, enquanto você não alinhar o teu propósito com o meu, a coisa não vai andar. Ou às vezes a coisa pode até andar, mas talvez ela não ande na medida que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que se conformaram com o bom, só que Deus, Ele tem o melhor para nós. Sabe, o grande erro nosso é muitas vezes nos conformarmos com o bom. E às vezes o teu bom é tão bom, aí que você se acomoda mesmo. Mas entenda, se você já tem o bom, e você ainda não está conectado com o propósito de Deus, na hora que você conectar, aquilo que é bom na tua vida vai se tornar ainda melhor. Então muitos começam seus empreendimentos com o propósito, sabe de quê? De ganhar dinheiro. Esse é a razão de muitas pessoas começarem o seu empreendimento. E é uma maneira errada de começar. Porque se você for começar o teu empreendimento somente para ganhar dinheiro, sabe? Esse não é um bom propósito. Ganhar dinheiro não pode ser um propósito. Ganhar dinheiro precisa ser consequência. Ganhar dinheiro não pode ser a causa do teu empreendimento, precisa ser uma
consequência, porque nós acabamos de ler no texto aqui, no Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 vai dizer que você não precisa mais correr atrás de bênção se você conseguir ouvir a voz do Senhor. É a bênção que corre atrás de você. Então você simplesmente ouviu a voz, cumpriu o propósito, a bênção vem atrás de você. Você já viveu numa etapa da tua vida, numa estação da tua vida, aonde a bênção te perseguiu? Sabe, a bola veio no pé do jogador, você sem fazer esforço nenhum, o negócio veio, o negócio chegou, você foi, você deu atenção para aquilo, e aquilo levou até outra coisa, e você foi prosperando, porque a bênção veio atrás de você. Então, você não precisa ser um mendigo de bênção, você precisa ser alguém que atrai a bênção. É essa a proposta de Deus para mim e para a tua vida. Dinheiro e recursos sempre foi uma consequência daqueles que se alinharam ao propósito de Deus. Vou dar um exemplo. Abraão, ele ouve a voz do Senhor. Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ele era um homem idólatra que vivia em um lugar idólatra. Ele morava num lugar chamado Ur dos Caldeus. Basicamente, ele morava na Babilônia. Um lugar de paganismo, um lugar onde a cultura do lugar era uma cultura totalmente contrária às coisas do Senhor, porque apesar daquele tempo não existir a palavra escrita, existia aquilo que nós chamamos de lei oral, e ele vivia nesse meio. O pai dele era fabricante de ídolos, ele vivia num contexto totalmente contrário para se prosperar. Mas ele ouve a voz do Senhor que falou com ele em Ur dos Caldeus. Fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, era um propósito que Deus estava falando com ele, mas Deus não estava dando todo o propósito, Deus estava dando só o início do propósito. Ele dá o primeiro passo, vai na minha direção, que eu vou guiando você ao longo do caminho. Porque entenda uma coisa, talvez aqui existem pessoas que já conhecem o Senhor, existem pessoas que não conhecem o Senhor. Uma coisa eu vou dizer para vocês: Deus, Ele não te dá todo o plano na medida que você vai caminhar com Ele. Ele vai dando o plano dele aos poucos para nós. Porque a gente quer ter o plano inteiro, né? Quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu nunca imaginava que eu iria passar algumas coisas que eu passei, porque se o Senhor falasse algumas coisas para mim, talvez eu não iria falar: vou passar por isso, não vou. Mas quando o Senhor me chamou, eu dei o primeiro passo. Eu tive que abandonar algumas coisas, eu tive que, existe um termo que nós usamos na igreja, né? Talvez você não seja da igreja. Eu tive que queimar as minhas carroças. O que é queimar as minhas carroças? É aquilo que eu fazia antes, aquilo que me dava segurança, aquilo que me dava retorno. Eu tive que abandonar aquilo para entrar numa nova estação, porque o Senhor me chamou para aquilo. E na medida que eu fui dando continuidade no segmento dessa voz, o propósito foi se tornando cada vez mais real, e aos poucos o Senhor foi me fazendo com que eu crescesse, e na medida com que eu crescesse no meu relacionamento com Ele, Ele foi prosperando essa igreja, e ainda está prosperando ainda mais. Assim Ele vai fazer no teu negócio, porque o Senhor, Ele não quer crescer o teu negócio, o Senhor, Ele quer crescer você, Ele quer aumentar a medida dEle dentro do teu coração. Então, na medida que Ele cresce dentro de você, é a medida que você vai crescer no teu negócio. Aí, de novo, daí você vai me perguntar: mas pastor, eu conheço pessoas que prosperam sem estar alinhadas com o Senhor. Entenda uma coisa: a prosperidade de Deus é algo que está passando no mundo espiritual. E existem algumas pessoas que, de uma maneira aleatória, conseguiram se conectar com isso, mas o fato de prosperarem financeiramente ou nos seus negócios, não automaticamente vai fazer com que essas pessoas tenham paz na vida. Porque de nada adianta você prosperar nos negócios, você ganhar dinheiro, se você não ter paz, se você não tiver conexão com Deus. Porque se isso acontece uma hora, isso pode servir até para a tua perdição, ou isso talvez uma hora não vá se manter mais. Mas aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que vem da mão do Senhor, você nunca perde, nunca perde. Tá?
Então, existem pessoas que estão desperdiçando tempo, existem pessoas que estão desperdiçando dinheiro em tentar achar o seu propósito. Quantas vezes você não investiu dinheiro para tentar achar o teu propósito? Tem gente que já foi na cartomante, tem gente que já foi no vidente, tem gente que já foi no pastor, tem gente que já fez curso para poder achar o seu propósito, tem gente que já baixou o aplicativo, tem gente que tirou na sorte para saber qual é o seu propósito. Mas o propósito nós precisamos entender, nós precisamos obter o propósito quando nós ouvimos a voz do Senhor. E estão assim, essas pessoas estão assim porque estão focados no recurso e no dinheiro, como validação do seu propósito. Então entenda, dinheiro e recursos não são, num primeiro momento, a validação do teu negócio. É lógico que você espera lucro, é lógico que você espera avançar, mas dinheiro e recursos não é a validação do teu negócio. Às vezes, num primeiro momento, Deus vai permitir que você erre. E os erros no Senhor são elementos para que venham fundamentar a nossa vitória dele lá na frente. Trazendo de novo para a história de Abraão, os erros que ele cometeu na sua caminhada fundamentaram esse homem para que no final da vida ele fosse conhecido nas Escrituras como amigo de Deus e como pai da fé. Só que o amigo de Deus e o pai da fé, no começo da caminhada dele, ele errou. Ele entregou a mulher para Faraó, ele foi para o Egito, sendo que não era para ele ir para o Egito, e dali, no Egito, ele ganhou um prêmio. Ele ganhou um prêmio ali no Egito, ele ganhou algo valioso. Ele ganhou bois, ele ganhou gado, e ele ganhou uma escravinha chamada Agar. E essa escravinha chamada Agar foi que trouxe algo que abalou a fé de Abraão, porque ele foi ter um filho fora da aliança do seu casamento, sendo que Deus tinha um propósito para ele. E qual era o propósito de Abraão? Ter um filho com Sara. E eu tenho plena convicção que os 25 anos que ele demorou para ter o seu filho com Sara, deu-se em função da desobediência que ele teve da parte, com relação ao Senhor, aonde ele quis adiantar o processo. E como naquele momento ele se deixou focar pelo recurso, pelo dinheiro que estava, ele falou: opa, fui para o Egito e não deu errado. Fiz o que Deus não falou para eu fazer e prosperei. Porque ele voltou ali com gado, ele voltou com riqueza, e ele voltou com uma escrava. Escravo naquela época, gente, era caro. Mas aquilo trouxe desavença na família, aquilo trouxe dificuldades que reverberam até o dia de hoje na humanidade. E nós não vamos entrar nesse processo, nesse pormenor, mas existe isso. Então o propósito de Deus se descobre, como está escrito no texto, ouvindo atentamente a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir. Se você quer empreender, se você quer dar certo no teu negócio, ou se você está buscando qual é o teu negócio, a primeira coisa que vai precisar acontecer na sua vida é aprender a ouvir a voz do Senhor. E deixa eu te falar algo, a voz do Senhor, ela não é fácil de reconhecer. A voz do Senhor, Deus, ele não sai falando a todo momento. Ah, pastor, então eu vou ler a Bíblia. Beleza, se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vai entender a voz do Senhor. Muito pelo contrário, você vai sair fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Só que eu creio que Deus, ele tem, para você que veio aqui nessa noite, uma porção onde ele vai fazer com que você consiga atentamente ouvir a voz do Senhor, para que você saiba qual é o teu propósito. Então pagamos caro por cursos, pagamos caro por consultorias, por treinamentos, e não tem nada de errado nisso, que fique bem claro. Errado é nós colocarmos a mesma energia nos nossos negócios sem antes a gente aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque depois que você ouvir a voz do Senhor, você fazer um curso, você fazer uma consultoria, legal. Mas a primeira coisa que precisa ser um start para a tua vida de empreendedora, para você que já empreende, é aprender a ouvir a voz do Senhor. Estamos vivendo em dias
que o mundo está se espremendo, o mundo está se tornando cada vez mais difícil de se viver. E entenda, nós estamos entrando numa fase onde antigamente você até conseguia prosperar sem ouvir a voz do Senhor. Mas nós estamos entrando numa fase do mundo onde você precisa ser exato na tua capacidade de ouvir a voz do Senhor, senão você vai quebrar de uma maneira muito rápida. Nós precisamos estar atento à voz que os céus estão liberando sobre a terra, e existe uma voz que está sendo liberada sobre a terra nesse tempo, aonde vai ficar evidente a diferença onde aquele que é justo e aquele que é impuro. A palavra de Deus vai dizer isso lá em Malaquias, que vereis outra vez a diferença entre o justo e o profano. Ou seja, Deus vai evidenciar aquele que vive debaixo da sua palavra. E eu não estou falando de religião. Não estou falando, ouvir a voz do Senhor não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o propósito que Ele quer te usar nessa terra. A religião é outra coisa. Eu não quero falar de religião hoje. Jesus, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso maior exemplo, que é o nosso líder, o nosso mestre, o nosso salvador, Jesus, ele só começou o seu empreendimento ministerial quando ele ouviu a voz do Senhor. O que Jesus fez na terra foi um empreendimento. Um jovem que saiu de uma família, ele não era pobrezinho, mas ele não era rico. Tá? Quando fala que Jesus era carpinteiro, muitas pessoas às vezes acham que Jesus ele ficava ali cortando madeira, né? Mas carpinteiro no sentido original da palavra é como se fosse um mestre de obras, é como se fosse um construtor. Ele estava além do que simplesmente ficar fazendo telhado ou ficar fazendo mesa e cadeira. Ele era um edificador, por assim dizer. Mas nós vamos ver que o chamado de Jesus não era para ser um carpinteiro, era para ser salvador. Esse era o propósito de Jesus. Eu não sei qual é o seu propósito. Talvez você tenha sido chamado para ser o salvador da tua família. Não para poder se entregar numa cruz, mas para poder exercer governo na tua família, para que aquilo que está desorganizado dentro da sua família, dentro dos teus negócios, venha a ser resgatado pelo poder da palavra de Deus em você. E agora Jesus, ele começa o seu ministério. Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Por quê? Porque desde o ano 0 de Jesus até o ano 30 de Jesus, sabe o que ele gastou tempo fazendo? Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aprendendo sobre as Escrituras, aprendendo sobre a lei de Deus, aprendendo Torá. Torá, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele gastou todo esse tempo escutando o Senhor, entendendo quando Deus fala, porque nós só vamos reconhecer quando Deus fala, quando a gente tiver as Escrituras bem definidas dentro de nós. Porque é ela que vai balizar aquilo que é voz de Deus e aquilo que é voz do nosso ego. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e medulas, que penetra na alma e no espírito. E o autor vai dizer que ela é poderosa para discernir o coração e os nossos pensamentos. Então é através dela que a gente vai conseguir definir o que é minha vontade e o que é vontade de Deus. Porque a grande confusão das pessoas é justamente isso. Eles pensam que a voz de Deus é a vontade dele. E a voz de Deus, na maioria das vezes, ela vem justamente para derrubar as nossas vontades. Porque a gente foi treinado por esse mundo a viver debaixo das nossas vontades. E Deus, ele vem desmontar isso. Jesus, ele vem reconfigurar a nossa alma para que a gente possa entender e viver nele, e viver uma vida próspera, como nós acabamos de ler. Porque aqui fala de alguns contextos agrícolas, porque nesse tempo não havia indústria, não havia um comércio da maneira como nós conhecemos. Então aqui ele vai falar que você é bendito na fazenda, você é bendito na cidade, né? Bendito seja o fruto da tua maçadeira. É num contexto agrícola. Mas Jesus,
Ele só começa o seu ministério, que durou apenas 3 anos e meio, para que o nosso possa durar mais tempo. Ele só começa o seu ministério quando ele ouviu a voz do Pai. Mateus capítulo 3, do verso 17, e eu avanço até o Mateus 4:1, vai dizer: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Jesus, ele ouve a voz do Pai dizendo: ó, aquilo que eu já estabeleci dentro de você, é isso mesmo, vai com tudo, menino, vai agora, caminha. Só que quando ele recebe a informação, ou melhor dizendo, quando ele recebe a revelação, porque existe uma diferença entre informação e existe uma outra diferença para revelação. Informação é algo que te dão de uma maneira fácil. Revelação é algo que está oculto, é aquilo que está dentro de você, e Deus, ele tira o véu para que você possa conhecer aquilo que ele já depositou dentro de você. Aí você pode falar: mas eu não estou dentro da igreja. Mas ele depositou algo dentro de você. Ele depositou algo dentro de você. Você não é um qualquer. Se você está nesse mundo, é porque Deus, ele tem algo com você. Deus, ele não coloca ninguém à toa nesse mundo para ficar passeando. O único que ficou passeando nesse mundo, a gente vai ver na Escritura, se chama Satanás. Onde lá no livro de Jó, ele pergunta: o que você está fazendo por aí? Eu estou dando um rolê no mundo aí, para ver se eu acho algum pecador aí, para poder ferrar com a vida dele. É isso que a Bíblia nos fala. Porque agora, quando ele recebe a revelação de quem ele era, fala: ó, você é filho, você é amado, eu tenho prazer em você. É esse o início do propósito de Deus na tua vida. Ele precisa te conhecer, você precisa reconhecer que você é filho, você precisa entender que você é amado pelo Senhor. Todos vocês, sem distinção, ou melhor, todos nós, que eu quero entrar dentro disso também. E quando ele está certo disso, né? Eu imagino que naquele momento estava o Silvio Santos do lado dele e falou: você está certo disso? Você tem certeza disso? No duro, né? Ele falava. Ele tinha essa certeza. Só que, quando a gente tem essa certeza dentro de nós, isso precisa passar por um movimento probatório. Nós precisamos passar por um ambiente onde nós vamos ser exprimidos para saber se realmente isso está sedimentado dentro do teu coração. Aí entra Mateus capítulo 4, verso 1, que é o versículo após, onde vai dizer: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então Deus vai revelar o teu propósito. Deus vai revelar uma motivação maior para você. E você precisa agarrar isso, você precisa permitir que isso permeie cada neurônio do teu cérebro, cada célula do teu coração, cada milímetro da tua alma, porque você vai ser provado diante daquilo que Deus quer fazer com você aqui na terra. Então aqui a gente já começa a entender que nas áreas de maior dificuldade na sua vida, provavelmente é a área onde Deus quer te usar. Aquelas áreas onde parece que algo queima dentro da gente, a gente vai, mas parece que está difícil de ir. Fica tranquilo que muito provavelmente é aí que Deus quer te usar. É aí que Deus tem um mistério com você. Porque a gente vai ver que Deus, ele tinha a meta para Jesus era cruz. E agora, quando ele vai ser tentado no deserto, o que o diabo vai oferecer para Jesus? Uma vitória sem cruz. Dobra diante de mim, se prostra diante de mim, que eu te dou tudo isso, porque a mim foi me dado. Naquele momento, a posse do mundo estava nas mãos de Satanás, porque Adão tinha entregado para ele. Tudo isso te darei, se prostrado me adorasse. Então, entenda uma coisa: você vai ser tentado a pegar atalhos na tua vida, para que você venha chegar ao propósito que Deus estabeleceu para você. Não tome atalhos, ouça atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Você começa a entender que é a voz de Deus, quando a mesma que te manda ir, vai te levar também para um deserto. E muita gente, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, muitas vezes, muitas pessoas acham
que deserto é lugar ruim. Deserto não é lugar ruim, deserto é lugar necessário. Deserto é o lugar onde nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Deserto é um lugar onde Deus se revela a nós. Deserto é um lugar que o Senhor nos prova, para ver se realmente o propósito que Ele tem para a tua vida está muito bem estabelecido no teu coração. Porque depois que você sair do deserto, você vai sair fazendo milagre, você vai sair rompendo, as coisas extraordinárias vão começar a acontecer na tua vida. Porque nós vamos ver que antes disso Jesus não operava milagre, mas depois disso Jesus se tornou o quê? Se tornou uma bomba atômica. Aonde ele ia tinha milagre, aonde ele ia tinha revelação. Jesus agora ele tem o dom, que eu creio que muita gente, cada um de vocês pode ter esse dom, dele olhar para uma pessoa e falar: eu sei o que está passando no coração desse indivíduo. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras, e Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, lhes falou. E a gente pensa numa ferramenta extraordinária para o teu negócio. É quando você estiver sentado na frente de um colaborador que você está contratando, você está sentado na frente de uma pessoa que você está negociando, você está sentado na frente de uma pessoa a qual você quer se associar, e você conseguir fazer uma leitura espiritual do que passa no coração daquela pessoa. Você não vai ter mais aquele tipo de sociedade que você quebra a cara. Você vai diminuir drasticamente os negócios mal feitos na sua vida. Deus tem tudo aquilo que houve em Cristo Jesus está disponível para nós, gente. Nós precisamos entender isso. Então o grande problema de muitos, sabe qual que é? É não saber distinguir a voz do Senhor da voz do ego. O que é o ego? É o seu eu interior, é algo que foi construído desde a sua infância, é algo que esse mundo modelou você para ser e que está lá no teu inconsciente. Esse é o ego. E esse ego, ele vive por meio de instintos, ele é instintivo. Só que esses instintos muitas vezes eles estão desalinhados. Existem alguns instintos de nós, por exemplo, existe um instinto reprodutivo dentro de nós, ou seja, você foi chamado para se reproduzir, crescei-vos e multiplicai-vos. Só que se esse instinto estiver desalinhado em algumas pessoas, ele vai sair querendo fazer sexo com um monte de gente. Ou talvez ele vá para o outro lado e talvez ele não queira se deitar com ninguém, ele não queira ter filhos. Essas duas ocasiões ele vai estar distante daquilo que o Senhor tem para ele. Existe um instinto de alimentação ou de sobrevivência, onde nós precisamos nos alimentar, é instintivo, né? Você não precisa ficar pensando, eu tenho que comer, não, a fome ela vem, né? E vem rápido para a gente, né? Vem facinho, né? Só que se isso estiver desalinhado dentro de você, ou você vai comer demais, ou você vai comer de menos. Nós precisamos. Então, a graça do Senhor é justamente isso. A graça do Senhor vem sobre nós e alinha os nossos instintos para que nós sejamos alinhados com Ele. Essa é a graça de caminhar com o Senhor, porque é dentro desses instintos desalinhados que a gente erra. É um ego desalinhado. Mas quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor e aceitamos essa voz, nós começamos a ter os nossos instintos alinhados. Deus ele começa a corrigir a nossa alma. E agora, com uma alma corrigida, você não se antecipa nos teus negócios, você não se atrasa nos teus negócios, você começa agora a atrair um círculo de amizade, não mais por uma proteção dos teus negócios, mas amizades propositais. Você começa a estabelecer relações de sociedade, onde você começa a ter sociedade somente com quem vive debaixo da palavra de Deus. Porque nós precisamos pôr um ponto final de você buscar sócios para você porque o cara tem recurso, ou porque você vai buscar um sócio porque ele tem uma habilidade. Não, a partir de agora isso acabou. Viver debaixo de ouvir atentamente a voz do Senhor é você se aliançar com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, que sirvam o mesmo Deus que você. Sabe, de nada adianta você arrumar uma pessoa que tem recurso, mas a pessoa, né, ela não é fiel no seu casamento.
Você acha que uma pessoa que não é fiel no casamento dele vai ser fiel a uma sociedade com você? Não vai. Na hora que a coisa apertar, você vai pagar a conta dele. Nós precisamos aprender a discernir essa voz do que é a voz do ego e a voz de Deus. A voz de Deus te levará a guardar todos os mandamentos. É o que está escrito lá. Vamos lá de novo para o texto. Sou eu que estou falando. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então tá bom se a gente guardar 50%? Não. Tá bom se a gente guardar 60%? Não. Tá bom se a gente guardar 90%? Nossa, pastor, mas eu não estou guardando 90%. Não, mas está faltando 10 ainda. Porque aqui está falando todos. Todos. Essa é a meta para nós. Essa é a meta para que a gente seja bem sucedido. Porque ele começa a falar, agora, bendito serás. O que essa palavra bendito é? Bem sucedido você vai ser. E eu quero profetizar que você vai ser bem sucedido aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Você vai ser bem sucedido nos teus negócios, de uma maneira intensa e contínua. Parar daquela coisa de altos e baixos. Você vai ser contínuo na bênção que o Senhor tem para a tua vida. Só que nós precisamos guardar todos os mandamentos. É lógico que Deus, Ele está trabalhando em nós para que a gente seja capaz de guardar todos os mandamentos. A gente não tem essa capacidade de guardar todos. Nós estamos numa caminhada, mas na medida que nós caminhamos, na medida que nós evoluímos, é aquilo que eu falei no começo. Na medida que você cresce no Senhor, Deus faz o teu negócio crescer. Deus, em primeiro lugar, Ele trabalha com pessoas, Ele não trabalha com negócios. Ele trabalha por meio de pessoas. Se Ele consegue fazer com que o teu coração cresça nele, o teu negócio crescer vai ser consequência disso. Vai ser uma consequência. A voz do Senhor te levará a selecionar quais dos mandamentos você vai guardar. A voz do Senhor te levará a um projeto. Por isso que nós precisamos entender, porque todo empreendedorismo, todo empreendimento, ele traz consigo um projeto de alcance de nações. Porque está escrito lá no texto, vocês serão benditos sobre todas as nações. Então entenda uma coisa, você precisa empreender, e o teu empreendimento precisa estar conectado ao projeto de Deus, não só localmente, mas um projeto de nações. O projeto de Deus não é restrito aqui, ele começa aqui, mas ele se expande para nações. Eu creio que um dia o Senhor vai nos levar para outras cidades, vai nos levar para nações. Mas isso depende só de mim? Não, depende das pessoas que colocam o pé nesse lugar e entendam o propósito delas no Senhor. Então entenda, você é um projeto de Deus, e você precisa entender que existe algo dentro do teu negócio que tem que estar conectado com Deus. Porque senão vai ser o teu negócio. Você quer que seja o teu negócio? Foi o que Adão fez. Deus, ele colocou Adão dentro do melhor jardim do universo. Já existia um lugar bom, que era um lugar chamado Éden. E dentro do Éden existia um lugar que era ainda melhor. Então existia um lugar bom e existia um lugar melhor. Deus colocou Adão no lugar melhor. Vou colocar você no jardim. Tem um monte de árvore. Você fala com a árvore brota. Eu quero chupar laranja hoje. A laranja, no outro dia, estava lá prontinha para ele. Quero comer melancia hoje. Melancia prontinha para ele. O que ele queria, ele tinha. Mas Adão deixou se levar pelo egoísmo. Adão começou a construir um projeto independente. Ele falou, não quero depender do Senhor. E por um tempo, essa independência funcionou. Porque nada é de repente, você não vira a chave, a partir de agora eu sou do Senhor, a partir de agora já não sou mais. Ele começou a sustentar um projeto independente do Senhor. Todo mundo sabe o resultado disso. Porque Deus falou para ele, você quer um projeto independente? O projeto independente é lá fora. Aqui dentro do Éden, aonde você dá um comando, a terra responde ao teu comando, aqui é lugar dos dependentes, lugar de independente é lá fora.
Então você escolhe nessa noite. Você quer ter um negócio seu ou você quer ter uma parceria com o Senhor? Você quer um lugar dentro do jardim ou você quer um lugar fora do jardim? Dentro do jardim, você dá uma voz, a voz, ela ecoa, porque a tua voz passa a ser a voz de Deus. E a voz de Deus, ela tem a capacidade de criar coisas aonde as coisas não existem. Quando Deus ele forma o mundo, a palavra que diz ali, Deus formou, é a palavra bará. Bará no hebraico, somente Deus consegue proferir. É Deus falando de algo que não existe, que passa a existir. Depois entra num segundo nível, que é o assá. O que é o assá? É você pegar de algo que existe e pela palavra fazer com que aquilo que existe forme uma outra coisa que venha atender a tua necessidade. Esse é o bará. Esse é o assá. Eu quero profetizar que você tenha a capacidade em Deus, tanto utilizar o bará como utilizar o assá. Onde talvez você não tenha um recurso na tua empresa, talvez você não tenha o teu capital inicial, e você lança uma palavra e fala, em nome de Jesus, o recurso vai vir até mim. Em nome de Jesus, o funcionário que eu tenho que é ruim, ele vai se tornar um funcionário bom, ele vai começar a me dar alegria aqui dentro, ele vai começar a vender mais, ele vai começar a produzir mais. É isso no Senhor, isso é o que acontece para quem está dentro do jardim. Mas fora do jardim, espinhos e abrolhos. Fala de machucar, fala de dor. Lá fora, Caim mata Abel. Daqui a pouco é uma sucessão de coisas horríveis. Homens que se desviavam, homens que iam fora do Senhor para a idolatria. Até que Deus lá na frente falou no coração de um homem, o nome dele foi Enoque. Ele vai falar que esse homem andava com Deus. E ele foi tão alinhado com Deus, que Deus olhou para ele, ele estava com uns 300 e poucos anos, e falou, cara, você não serve para andar aqui não, cara, você é uma alegria para mim, vem para o meu mundo aqui de novo, vem. Hebreus vai falar que esses eram homens cujo mundo não era digno deles. Mas nós estamos aqui para transformar esse mundo. Então você precisa entender que o teu projeto precisa estar aliançado com um projeto de nações. Seu projeto não pode ser um projeto egoísta. Como eu disse lá em Tiago, pedi e não recebestes, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios interesses, nos seus próprios deleites. Deus, Ele não responde a lágrimas. Deus, Ele não responde a necessidades. Talvez você tenha uma necessidade no teu negócio. Talvez você tenha algo que está machucando o teu coração dentro do teu negócio, ou talvez o teu projeto de empreendedorismo nem saiu do papel ainda. E às vezes você está chorando ali na presença do Senhor, você está falando, Senhor, eu preciso, e parece que nada muda. E deixa eu falar algo para você, provavelmente não vai mudar. Porque Deus, Ele não responde a lágrimas ou necessidades, Deus, Ele responde a propósitos. Deus, Ele responde a propósitos. 1 João capítulo 5 e 14 vai dizer, esta é a confiança que temos nele, ou para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o que é a vontade de Deus para a tua vida? É o propósito que Ele tem para a tua vida. Então comece agora, entenda, ouça a voz do Senhor, aprenda, se coloque agora nessa noite, debaixo das mãos do Senhor, e comece a ouvir a voz de Deus, para que você se alinhe ao propósito, e automaticamente Ele comece a atender as tuas orações. Porque oração e lágrimas sem propósito é apenas enfado e canseira. Pare de pedir por bênçãos. Você não precisa mais pedir por bênçãos. Você precisa ser um abençoador. Você precisa ser uma bênção. Para de pedir por bênção. Fica lá, ai Senhor, me dá uma bênção. Não. Quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, anda na minha presença e seja tu uma bênção. E esse homem, aonde ele chegava, ele prosperava. Ele teve, não sei se você conhece a história dele, um dia ele enriqueceu tanto, e o seu sobrinho Ló, que andava com ele, também enriqueceu tanto, que o seu sobrinho olhou para ele e falou, não dá para a gente andar junto mais, porque é tanto gado seu, tanto gado, que não tem pasto para comer. É lógico que tinha.
É que Ló queria um projeto independente. Agora, olha para você ver o que é alguém que está alinhado ao propósito de Deus. Ele olha para Ló e fala: escolhe aí onde você quiser. E já parou para perceber que às vezes a gente fica brigando por locais? A gente fica brigando por cadeira, a gente fica brigando por isso, fica brigando por aquilo, fica brigando por detalhezinho. A diferença de um homem que está no propósito: escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E vai falar que Ló escolheu as campinas todas bem ajeitadas de Sodoma, ao ponto que Abraão escolheu o outro lado. No final das contas, quem conhece a história sabe quem prosperou e quem perdeu. Ló perdeu tudo. O fogo caiu em Sodoma, destruiu tudo que tinha. Subiu um monte para poder se deitar com as suas filhas. Um projeto de incesto. Abraão teve filhos, teve um filho maravilhoso, que foi uma ponte para que algo que Deus construiu e que chegou até nós se tornasse possível. Fez parte do plano de Deus. Sabe, eu já estou terminando. Um dia, eu percebi que, depois da minha conversão, sempre queimou dentro de mim que eu poderia fazer algo mais para o reino. Desde a minha conversão. Então eu me converti, 2 anos depois eu estava casado com a Elisandra, e eu sempre compartilhava com ela: eu sei que eu posso fazer mais para o reino. Eu sinto que há um chamado, existe uma voz que me aponta para um propósito para que eu possa fazer mais pelo reino. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu estava seguindo aquela voz. E para que isso fosse possível, um dia a gente sentou e a gente falou assim: amor, para que esse propósito seja possível, a gente precisa empreender. Até então eu trabalhava numa empresa, trabalhava na Volkswagen. A Elisandra trabalhava num projeto de educação. E a gente entendeu que a gente precisava empreender para que isso aqui fosse possível. A gente não sabia que ia ser isso exatamente, mas a gente sabia que existia uma direção, existia um propósito, e a gente entendia que a gente precisava empreender. Mas uma coisa a gente fez: nós não focamos no recurso, nós focamos no propósito. E como eu disse, quando nós focamos no propósito e começamos a ouvir a voz do Senhor, as oportunidades começaram a chegar para nós. Primeiro, eu com 7 anos de convertido, veio a oportunidade de eu pastorear uma pequena igreja aqui no bairro do Belém, para que eu adquirisse experiência como pastor. Mas eu trabalhava ainda na empresa, na fábrica. E chegado um momento na nossa vida, chegou uma empresa falida para a gente comprar. A gente tinha recurso? Não. A gente não tinha 10 mil na conta. O ano era 2013, né? 2013. A gente não tinha, ganhávamos bem, mas não gerenciávamos. A gente não tinha o entendimento que a gente tinha hoje de finanças no Senhor. A gente gastava demais. A gente não devia, mas a gente não tinha aquela reserva. E quando uma empresa falida chegou para a gente comprar, aonde o dono daquela empresa, ele superfaturou aquela empresa, disse que estava dando lucro e tal, e a gente tinha essa desconfiança que estava falido. E as oportunidades começaram a chegar para nós. E daí, como que a gente vai comprar essa empresa? E minha esposa faz, a gente deitado na cama, ela fala assim: amor, a gente não tem dinheiro, o que a gente faz? Olhei para a cara dela e falei: a gente tinha acabado de pagar a nossa casa. Falei: hipoteca a casa. Vamos hipotecar a casa. Só que isso trouxe paz aos nossos corações, porque nós estávamos alinhados com a voz do Senhor. Hipotecamos a casa, compramos a empresa que estava falida. Quando a gente pegou a empresa, a gente viu o quão falida ela estava, mas Deus nos prosperou naquele negócio. Quando essa igreja, essa empresa gerou recursos, aí sim, ouvimos a voz nos levou ao propósito, o propósito atraiu as bênçãos prosperaram, gerou recurso, e essa empresa financiou essa igreja Família Aba por aproximadamente 3 anos. O início
desta obra de Deus que vai alcançar nações se deu por meio de uma empresa que estava falida e que quando nós entregamos aquela empresa, vendemos aquela empresa, nós tínhamos aproximadamente 15 funcionários. E Deus foi nos prosperando cada vez mais para que isso fosse acontecer. Sabe, nem todos foram chamados para estabelecer diretamente uma igreja. Talvez você não foi chamado para ser um pastor, você não foi chamado como um missionário, mas todos nós fomos chamados para promover o reino de Deus. Talvez você não percebeu ainda, mas existe um chamado sobre cada um de nós para promover o reino de Deus. Não sei de que forma, mas existe esse chamado sobre nós. E é em cima disso que está associado o nosso propósito. Isaías 46, do verso 9 ao 10, vai dizer: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, guarde bem essa frase: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa palavra conselho aqui no hebraico, ela tem um significado de propósito. Então vamos ler de novo a frase: o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aqui a gente tem um código. Deus, ele tem um propósito. Esse propósito inevitavelmente vai acontecer. Eu pergunto: você quer participar daquilo que Deus está fazendo, ou você quer ficar fora disso? Essa é a grande questão. Aqui está a chave. Porque se você quiser participar disso, entenda, o dono da bênção está com você, mas se você quiser fazer um projeto independente, amém. Talvez, como eu disse, nessa porção que está passando no mundo espiritual, talvez você seja um dos que vai conseguir pegar. Mas talvez você não seja um que vai conseguir viver totalmente aquilo que essa bênção possa proporcionar. Porque uma coisa é pegar a bênção, outra coisa é você conseguir usufruir integralmente a bênção que Deus tem para você. Porque a bênção do Senhor, ela te fará bendito. E você será bem-sucedido. É o que o texto está dizendo. Eu profetizo isso na sua vida, mas o próprio texto está dizendo que você será uma bênção e você será bendito. Porém, precisa ser do jeito do Senhor. Caso contrário, a única coisa que você talvez poderá ter é dinheiro. Faça do jeito do Senhor, porque se você fizer do teu jeito, talvez a única coisa que você tenha é dinheiro. E dinheiro, gente, sem propósito vira idolatria. Dinheiro sem propósito vira idolatria. E eu provo isso bem rapidinho, porque eu já deu meu tempo. O povo está saindo do Egito. Deus fala que Deus produziu um favor dentro do povo do Egito, aonde agora os hebreus pediriam recursos para o povo do Egito, e eles dariam sem titubear. Imagina, o exército do faraó está vindo, e antes deles saírem lá para poder atravessar o Mar Vermelho, ele chega para um egípcio e fala: dá seu ouro aí para mim. Opa, pois não, está aqui. Gente, isso é coisa que Deus faz. Isso é coisa de Deus. Caminhar com Deus é diferente da maneira humana. É uma caminhada de milagres, é uma caminhada de ser surpreendido, é uma caminhada da gente não entender muitas vezes como as coisas acontecem. E o povo deu, só que o povo não entendeu o propósito. E como eu disse, dinheiro sem propósito virou idolatria. O que o povo fez com aquele ouro? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Era para outra coisa, só que o povo fez bezerro de ouro. Naquele dia morreu muita gente, se eu não me engano, aproximadamente mais de 3.000 pessoas, se eu não me engano, morreram naquele dia. Por quê? Porque não entenderam o propósito de Deus. O propósito de Deus é um propósito de vida. Deus
quer que você possa desfrutar o seu dinheiro e tudo que ele pode proporcionar. Deus quer te dar dinheiro, sim, mas esse dinheiro precisa ter propósito, e ele quer que você desfrute desse dinheiro, que esse dinheiro possa te levar para passear com a família, possa aumentar os teus negócios, possa gerar renda na cidade, pode para fazer com que tudo se prospere na tua vida, para que você tenha saúde para poder usufruir desse dinheiro. É isso que Deus quer. E infelizmente nem todos conseguem isso. Nem todos têm família, nem todos têm saúde, e nem todos têm satisfação em Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Eu quero declarar uma porção de bênçãos da parte do Senhor sobre a tua vida. Porque entenda algo, Salmo 127 ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você tem algo, se você entrou aqui, talvez você esteja bem, entenda uma coisa: é o Senhor que te proporcionou isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com as bênçãos. Bênção para quem é abençoado é para a glória de Deus, mas bênção para quem não é abençoado é motivo de juízo naquele grande dia, onde o Senhor vai olhar para nós com olhos de chamas de fogo e vai dizer: o que você fez com aquilo que eu te dei? Dá conta daquilo que eu te dei, do recurso que eu coloquei na tua mão. Seguiu o meu propósito? E nós precisamos entender que a vida que nós temos nesse mundo é uma ínfima partícula da eternidade que nós vamos ter com o Senhor. Os teus 70, 80, que chegue aos 120 anos, em nome de Jesus, com saúde, é lógico, né? É uma ínfima partícula do tempo que nós vamos ter que conviver com o Senhor. E o propósito eterno do Senhor é que você possa chegar diante dele, e ele, assim como disse para Jesus, ele olhar nos teus olhos e dizer: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você, porque você realizou todo o meu propósito. Você se alinhou comigo, e por isso eu te prosperei, e nós prosperamos juntos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui conosco nessa noite. E eu quero declarar, meu Pai, que os ouvidos de cada um que aqui está, meu Pai, sejam desobstruídos nessa noite em nome de Jesus, para que eles possam ouvir atentamente a tua voz, meu Pai. Que eles possam sair daqui nesta noite alinhados com a tua voz, entendendo o que é a tua voz e o que é a voz do ego, o que é a voz do inimigo também. Em nome de Jesus eu quero declarar que ouvidos sejam destapados nessa noite, e que você possa ouvir a voz de Deus te prosperando, que você possa ouvir a voz do Senhor te apontando destino, que você possa ouvir a voz de Deus te mostrando quando você inicia numa nova estação, e quando aquela estação já terminou, aonde é momento de você entregar e partir para a próxima, em nome de Jesus. Que, Senhor, que os corações que aqui estão estejam alinhados contigo, Senhor, e eles possam enxergar como águias as oportunidades, meu Pai, que eles possam olhar acima das nuvens as oportunidades que aparecem. Prospera o teu povo, meu Pai. Eu creio que esse é um projeto teu, Senhor. Esse é algo que nasceu no teu coração para prosperar pessoas, meu Pai, para que empreendedores venham crescer e venham fazer com que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Pai, eu os abençoo nesta noite. Eu declaro ouvidos destapados. Eu declaro que corações sejam agora alinhados com o Senhor, e que você possa começar a sentir a paz que excede todo entendimento. Que oportunidades de negócio comecem a ser vislumbrados diante dos teus olhos. Que você saia daqui nesta noite entendendo que algumas coisas devem ser deixadas de lado, que algumas coisas precisam ser colocadas um fim, que outras coisas precisam começar. Que você possa sair nessa noite aqui alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, porque você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito na fazenda, você vai ser bendito em tudo aquilo que você coloca as tuas mãos. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, aleluia. A gente preparou um café para vocês. Não vai embora não, prestigie o café que o
pessoal da cozinha preparou com tanto carinho. E nesse momento, aproveite para se conectar com pessoas. Não fica perto de quem você já conhece, que você já sabe o que faz na vida. Já se conecte com outras pessoas. Isso faz parte para que você possa descobrir algumas ferramentas que o Senhor está levantando para poder te ajudar no teu negócio. Amém? Todos estão convidados. Por favor, pode se dirigir às mesas ali.